Então vamos lá. Não é mimimi que essa geração de agora tá sofrendo mais. Eu preciso que você compare um pouco a tua geração sem internet na década de 80, sem redes sociais, sem toda essa pressão global que existe para padrões, para um estilo de vida incrível, tudo é instagramável, uma vida inatingível, que inclusive mulheres e homens adultos têm sofrido, porque é um padrão de estética e de beleza que só se alcança em mesa de cirurgia e etc. Eu fiz um vídeo no Instagram, chamando aqui pro YouTube, porque eu tô muito preocupada, porque eu sou professora há 15 anos e as crianças estão sofrendo, gente. E a gente precisa de pais e mães que tenham postura de adulto e que protejam as crianças. Eu falei que é pra gente parar um pouco de pensar na autorrealização pessoal. Tudo bem que a gente quer ser feliz, tudo bem que a gente tem que estudar mais, tudo bem que a gente quer fazer academia, tudo bem que a gente merece e que tá difícil a vida e que a gente se irrita e que não é fácil. Só que os adultos precisam proteger as crianças e entender um pouco o que tá acontecendo. Eu trouxe alguns dados lá, eu vou repetir aqui, que 26% dos adolescentes, eles sentem que ninguém se preocupa com eles. Ah, mas na minha época, não fica repetindo mais isso. Existe uma dor real que tá na tua frente e que a gente precisa aprender a lidar com ela. Não dá pra comparar sofrimento. A gente nunca teve, eu tenho 42 anos, e eu não via, na nossa época ali, gente tendo crise de ansiedade e crise de pânico na adolescência e na infância. Ah, então é mimimi, Thalita? Não, é uma sociedade diferente que tá produzindo isso. A gente vê crianças que ficam 3 horas na frente da internet, tem uma chance maior de ansiedade e depressão. Crianças que ficam 5 mais horas na internet, adolescentes, têm 5 vezes mais chance de ter uma estima prejudicada. Não é tão difícil de pensar isso. Então, mas eu não sei o que fazer com eles, né? Porque a gente dá o celular para criança, dá o celular para adolescente como um escape, uma fuga, né? Então, vamos ver o que os dados têm trazido. A criança chama, o adulto tá no celular. O adolescente tá fechado e todo mundo fala, é frescura. A criança chora, o adulto se irrita. A criança fala, chora, grita, se fecha. O adulto tá cansado, tá impaciente, tá distraído. Não é falta de informação, gente, é falta de presença. Não é sobre ter conhecimento, ser culto. É sobre ser gente. No fundo, a gente sabe, às vezes. Tudo bem que a gente pode estar também no mesmo barco, destruído, né, emocionalmente, mas a gente é adulto e a gente tem a obrigação de estar presente, tá? O adulto cansado responde mal, o conflito entre adultos respinga nas crianças, a tela vira substitutivo de relação, problema gravíssimo. E a criança aprende não pelo que você fala, mas pelo teu estado emocional. O adulto desregulado não ensina a regulação. A criança não se regula sozinha, ela precisa do adulto para se organizar. Isso é desenvolvimento. O trauma ali não é violência, só violência, né? Mas eu sou legal, meu filho tem tudo. Ele tem tudo, mas ele não tem muitas vezes a presença, ele não tem a escuta. Talvez a gente não se esforça para escutar o que eles estão dizendo. Por mais que não faça sentido o que ele está te trazendo, ele está trazendo uma dor e toda dor merece ser escutada, né? Então, a gente ignora, minimiza, não olha, não escuta. Para você parece só um momento, para criança, para adolescente é um padrão. A consequência disso é uma dificuldade emocional, uma insegurança, uma relação ruim no futuro e no presente, né? Então ali, gente, ser adulto não é só pagar conta. Ser adulto é se sustentar emocionalmente. E sustentar emocionalmente é alguém que ainda não consegue sozinho. Não faz sentido um adulto chegar em casa bufando igual uma criança grande. Os adultos não podem agir como crianças birrentas. A gente tem que conseguir separar. Tô cansado, mas eu vou ter que matar no peito e fazer a minha parte. Isso diante das crianças, diante do parceiro, entende? A gente tem muito adulto que, não dou conta. Gente, às vezes tem que pensar que não tem essa opção de não dar conta diante de uma criança.
diante de um vulnerável. Se você não ocupa esse lugar, alguém vai, ou a criança vai tentar ocupar. Eu vejo crianças narrando o quanto elas precisam ser adultas na casa delas. Eu vejo adolescente querendo pôr limite no celular do irmão menor, porque tem dó da criança de 2 anos lá que tá no celular, que fica 2, 3 horas no celular. Thalita, mas eu não sei o que fazer. É só tirar, gente. É só se assumir a tua postura de controle. Não é não. Não é não. Os limites são necessários, a rotina é necessária, as tarefas de casa são necessárias para a criança ter utilidade, para o adolescente estar vivo. A presença real é o que, Thalita? Você olhar para a criança, escutar a criança, parar o que você está fazendo para sentir o que está acontecendo. Às vezes é ficar em silêncio, né? Ou não reagir com explosão ou com fuga, né? Então a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vi um adolescente que participou de uma experiência de uma imersão de detox, assim, de estímulo, né? Um final de semana sem estímulo. Tem que fazer isso. Não é só você chamar o teu filho para brincar, para correr, para jogar bola. É ficar do lado ali, em silêncio. Ficar junto, a gente não sabe mais fazer isso, a gente precisa voltar a fazer. As crianças não estão fracas, elas estão sendo adultos o suficiente, pelo contrário, né? Não é mimimi, a gente tá ignorando o desenvolvimento humano. Um adulto desregulado mostra uma criança desregulada. O básico, gente, não é dar as coisas, é estar presente, tem que fazer. Tem adulto que não tá fazendo o básico. A criança não precisa de um adulto perfeito, ela precisa de um adulto disponível, né? Porque caiu o meu. E a ideia, gente, é pensar que tudo bem, o que tá acontecendo? Muitas teorias que eu já trouxe aqui falam ali, né? Que da sociedade do cansaço, de que nunca a gente precisou estudar tanto, né? E que a gente vive ali sempre querendo viver uma outra vida. Então, o corpo que eu tenho não tá bom, a casa que eu tenho não tá boa, o carro que eu tenho não tá bom, a rotina que eu tenho não tá boa, eu quero estar ao alcance de outra. Então, eu tenho que estar sempre ocupado. E nessa ânsia, a gente, de querer se desenvolver, aproveitar as 24 horas do dia, a gente tá parando de fazer o básico. De fazer o básico que a criança precisa que seja feito. Então, talvez seja dar uma freada, né? Dar uma freada e olhar ali para a rotina da família, olhar para a rotina da casa, olhar para a rotina daquele adolescente, daquela criança. Tá, Thalita, mas eu já não sei o que fazer, porque faz muito tempo que aqui em casa não tem rotina, faz muito tempo que a gente dá o telefone. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou recuperar isso aos poucos? E às vezes pode jogar limpo, se é um adolescente, se é mais velho, né? Você pode jogar limpo. Ó, meu filho, é importante que de noite a gente desliga o celular. Então, a gente tá fazendo, a família toda, um propósito da família toda, tirar o celular de noite. Gente, o adolescente, a criança fica feliz de estar sendo considerada, desistir. Porque enquanto a gente tá ali, você chegar pro teu filho e falar, filho, de noite aqui agora, em casa, a gente já não acessa mais o celular depois das 8. Todo mundo coloca lá o telefone no móvel e ninguém mais acessa o telefone. E faz isso o pai, faz isso a mãe, faz isso os filhos. Ah, mas é que meu filho não me escuta. O esforço que você vai fazer, digamos que teu filho tenha 15 anos, né, 14, ele vai ficar em casa mais quanto tempo? Qual é o restinho de papel que você tem ali? Como... Não tô falando só da proibição, né, gente? Daí tem gente que vai pegar, vai assistir o vídeo e vai querer proibir tudo, né? Sair igual um ninja fazendo... cada contexto é um contexto. Mas essa presença é importante. A gente analisar o que tá acontecendo, ver como é que tá a nossa rotina, nossas relações dentro de casa e começar a inserir. Começar a inserir momentos, começar a inserir presença, né? De estar junto. Pode ser, a criança não precisa ficar sabendo, né? 5 minutos de qualidade, de manhã, de noite.
Você marca no relógio se for difícil para você. E pode ir aumentando, né? Todo dia, pelo menos um pouquinho. Todo dia, pelo menos um pouquinho, eu vou marcar no relógio que eu vou ficar com a criança lá. Ou não precisa ficar, quem nunca ficou, né? Igual um par de vasos do lado. Fazer alguma coisa junto. No começo pode ser estranho e depois retoma, né? Eu que sou professora de adolescente, eles contam que parece que os pais não sabem. Thalita, mas antigamente meu pai não ficava comigo. Antigamente não tinha essa conversa. Antigamente as pessoas iam na igreja, né? Antigamente as pessoas conversavam na rua. Antigamente as pessoas tinham lugares de conversa, ficavam brincando, faziam trocas, né? E antigamente nós somos os adultos de antigamente que estamos aqui sofrendo, né? Então a ideia a gente tem que parar de fazer algumas comparações e começar a perceber um pouco o que está acontecendo, né? E claro, a ciência tá aí, a internet tá aí, se você quiser. Claro, o melhor sempre é para quem pode, né? Fazer terapia é bom. Mas rotina estabelecida. Um aluno perguntou para mim hoje, prof, o que eu posso fazer? E é complicado pra gente que é professor ficar dando dica sobre a vida pessoal da criança, né? Mas a gente fala ali dentro do processo educativo, né? Que disciplina ajuda, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, fazer exercício físico, tentar comer direito, entende? Já regula muita coisa. Acordar no horário, dormir no horário, sair da tela ali em determinado horário, ter tempo para estudar, ter tempo para assistir, ter tempo. Isso já gera ali uma tranquilidade, né? E a ideia é, vamos se ocupar do desenvolvimento dos nossos filhos, das nossas crianças, e vamos parar de ignorar as demandas. Porque hoje a gente parece que dá uma vida melhor para os nossos filhos, não significa que a gente está dando aquilo que eles mais precisam, que em geral é a nossa atenção. Não necessariamente a nossa presença física, mas mostrar que a gente está ali, que a gente está presente, que a gente está atento. E claro, né, a gente tem muita informação para ser adulto que faz birra, né? Que faz birra diante dos nossos filhos, que surta e que deu para mim, sabe como? Então a ideia é a gente tem que começar a matar no peito também um pouco, porque tá respingando nas crianças e nos adolescentes. E eles não têm estrutura para isso. E se a gente não tem, a gente tem que procurar, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Comenta como é que você pensa, como é que você enxerga isso aí. Eu sei que é difícil, não é fácil. Sou trabalhadora, tenho os meus filhos. Mas a gente precisa estar atento e assim a gente vai procurando suporte e melhorando, né? A cada dia. Essa é a ideia. A gente não consegue ser perfeito, não é sobre isso. Mas a ideia é que a gente se posicione.